só aqui pra gente reclamar dessas coisas, que o árbitro dá 1 minuto a mais num jogo que teve, que, como sempre tem todos os jogos aqui, paralisação. O Cuca invadiu o gramado. Porque assim, a gente precisa parar de tratar o futebol brasileiro como basquete. É disso que eu tô O dia falando. que a gente quiser que o jogo acabe redondo no momento que o árbitro falou, a gente põe aquele cronômetro lá, com contagem regressiva, vai começar a rolar um chutão do meio campo pra tentar... Esquerdo, que é Você zagueiro, levar um meio de que é campo, zagueiro. você levar o meio de campo todo de uma equipe embora, faz diferença. Faz diferença. Não, mas assim, de novo, eu não estou falando que não faz diferença. Não, mas ela é gigantesca. Eu estou falando que depende do enfrentamento. A estrutura do Flamengo tá ali. O Pulgar estava machucado, mas assim, estaria jogando se tivesse. O Pulgar está convocado, o Alan está machucado. O Pulgar, o Igor Jesus está machucado. Arrascaeta, eu digo, a hora que você leva este meio de campo embora, é outro time. Salve, salve nação! Saudações rubro-negras! Vou trazer para vocês as análises do programa Linha de Passe. Flamengo 1, Atlético Paranaense também 1. Vamos ver aí o que os comentaristas vão falar. Cara, é o seguinte, eu estive na Liga Arena, aqui em Curitiba, e é o seguinte, a torcida do Mengão calou a torcida do Ventinho, cara. Foi top pra caramba, hein? Emoção até o último minuto. Vamos lá então para o vídeo, deixa o seu like, se inscreva aqui no nosso canal e ative o sininho. As imagens são da ESPN Brasil, link na descrição como créditos. Simbora para o vídeo. No final, eu vou mandar um abraço aí para a galera que eu conheci aqui em Curitiba, hein? Simbora, vamos lá. Com sabor de vitória para o Corinthians, foi você, né? Não. O próximo assunto não vai ter como você dizer que não pareceu vitória, não. Porque não. Nos acréscimos, sem mais jogadores que saíram sentindo dores, se não lesões, dores nesse jogo, o Bruno Henrique e o Léo Ortiz, o Flamengo consegue arrancar um empate do Atlético Paranaense na Liga Arena, onde, historicamente, com o time completo, costuma ter dificuldade. Então, esse jogo, eu acho que... E assim, tem dois olhares. Mas esse... Dois olhares para esse jogo. Porque se você olhar o que foram os 90 minutos, o Flamengo não vencer esse jogo seria uma injustiça. O Flamengo jogou melhor do que o Furacão. Agora, se você olhar para os lances capitais do jogo, ou seja, o Furacão fez 1-0 no final do jogo, esse empate foi muito importante para o Flamengo. Então, dadas as circunstâncias, os desfalques do Flamengo, a dificuldade do jogo, o Furacão jogava pela liderança, né? A gente olha para o Flamengo que começou a rodada líder, mas o Furacão, se vencesse, também virava líder. Era um duelo pelo topo do campeonato. E com todas essas variáveis do jogo, o Flamengo teve uma boa atuação, o Flamengo mereceu vencer na maior parte do jogo, até mesmo assim, pouquíssimos minutos antes do gol do Everton, quase que o Pedro faz o gol que o Everton fez, o Léo Link, que aliás, tremendo, mais um tremendo goleiro que o Furacão bota no mercado. Fez uma defesa parecida com a do Carlos Miguel. Absurda. Então o Flamengo fez um bom jogo, especialmente com os seus desfalques, e arrancou um ponto importante em um jogo em que, no jogo jogado, ele merecia vencer. A família Araújo resolvendo problemas para o Flamengo. É verdade. Nessa época de convocações e jogadores atendendo suas seleções na Copa América. Primeiro que, assim, quantidade de problemas que o Flamengo precisa resolver, acho que nenhuma dúvida quanto a isso aí, né? Claro, o pênalti do Davi Luiz. É pênalti. Nada a contestar. Gol do Fernandinho. Mas a quantidade de problemas que a comissão técnica do Flamengo precisa resolver atualmente deveria fazer com que toda e qualquer análise fosse, assim, um pouco rebaixada em termos de exigência. Porque no jogo anterior eram 10 problemas. Sim. Nesse também, né? E aí, mais 2 no primeiro tempo de jogador machucado, entre eles o Cebolinha, que é um cara com quem não pôde jogar contava, hoje, né? Aqui eu tenho o Cebolinha, ele vai me ajudar, né? E a produção dele não é uma dúvida. A produção do Luiz Araújo, por exemplo, pode ser uma dúvida. Hoje o jogo não o favoreceu, né? Especificamente ao Luiz Araújo. Não, mas o que ele já fez na rodada anterior para o Flamengo já teve uma grande importância. E aí o Tite precisa encontrar um novo time sem os seus melhores jogadores, exceto aqueles que poderiam estar na seleção brasileira e não estão. Esses aí ficaram, mas
num trabalho que até então na temporada não tinha decolado, não se pode dizer apenas com o jogo contra o Vasco que decolou, e vem aí uma porção importante do Campeonato Brasileiro com esses problemas se acumulando rodada a rodada. Então o Flamengo hoje salvou um ponto num jogo em que ele foi melhor por mais tempo. E assim, eu sei que houve muita reclamação e as mensagens vão chegar, evidentemente, porque eu vou falar isso, do pessoal do Atlético dizendo o jogo só terminaria no momento em que o Flamengo empatasse. Eu não entendi muito bem qual que era. É porque o Daronco dá um acréscimo até 53 e depois ele levanta a placa de mais um minuto de acréscimo e o gol sai ali. É por isso a reclamação. Então, só aqui pra gente reclamar dessas coisas, que o árbitro dá um minuto a mais num jogo que teve, que, como sempre tem todos os jogos aqui, paralisação. O Cuca invadiu o gramado. Porque assim, a gente precisa parar de tratar o futebol brasileiro como basquete. É disso que eu tô o dia falando. que a gente quiser que o jogo acabe redondo no momento que o árbitro falou, a gente põe aquele cronômetro lá, com contagem regressiva, vai começar a rolar um chutão do meio campo para tentar... E o acréscimo, ele quer dizer tempo mínimo. Isso, o acréscimo é tempo... Essa reclamação, assim, aí que tá. A gente adora arbitragem num nível, né? Porque querer levar esse jogo, a discussão deste jogo para arbitragem é um absurdo tão grande. Você tem tanta coisa legal no jogo, você tá falando de um jogo... O jogo foi ótimo. De times que brigavam pela liderança do Campeonato Brasileiro. Justificaram essa posição. E nos lances capitais, a arbitragem acertou, com VAR ou sem VAR, que foi a anulação do gol do Gabigol e o pênalti marcado do Davi Luiz, né? A anulação do gol do Gabigol, eu confesso que no primeiro momento eu falei, é porque a gente está tão acostumado a ver o goleiro atrás da linha da bola. Era o Thiago Heleno o último homem. Exatamente. Agora, eu acho assim, anulado. eu estou de acordo com a avaliação do Zupac sobre o Flamengo ter sido melhor na maior parte do jogo, talvez o Atlético tenha tido lances agudos ali, em que poderia também ter resolvido a partida. Mas para mim foi jogo até para empate de maneira geral, olhando para o que aconteceu de um lado do outro. E acho que assim, a questão dos 10 desfalques para o Flamengo, nesse caso, conta demais. O que eu quero dizer? Assim, o Flamengo tem, com todos os desfalques, ele tem Gabigol, ele tem Luiz Araújo, ele tem Gerson, ele tem Bruno Henrique, ele tem um elenco absurdo, de um nível absurdo. Com todo respeito, se ele for jogar contra o Cuiabá, os 10 desfalques não podem muito ser utilizados como argumentação para não conseguir vencer adversários que são muito, mas muito inferiores. Só que a gente está falando de uma equipe que é fortíssima, que jogando no seu estádio cria dificuldades para qualquer um, que é um time que estava brigando pela liderança do Campeonato Brasileiro. Então, nesse contexto, você jogar sem 10 jogadores e, convenhamos, sem os seus melhores jogadores, porque não estamos nem falando daqueles desfalques... Mas eu discordo de você. Daqueles desfalques sobre? Sobre os desfalques não fazerem falta, porque quando você não tem jogadores... você tem um nível de enfrentamento que você tenha que ser superior a equipes que não têm o mesmo investimento e nível técnico. Porque você começa a fazer muitos improvisos e a ter muitos meninos. A gente fica com uma sensação de que, por ter o elenco que tem, quando está completo, o Flamengo vai ser superior mesmo assim, que eu acho que agora não procede. Você olha o banco, só tem opções com experiência no ataque. Sim, acho que isso não vale para o jogo passado, por exemplo, que era um jogo com 10 desfalques. O jogo com 10 desfalques, o Flamengo tinha no banco... Eram 8, né, no jogo passado. Bruno e Luiz o ataque não se aplica, mas o resto do time, sim. Então, assim, eu acho que o Léo Ortiz, de novo, um dos melhores jogadores em campo. Então, sentiu musculatura, se machucou. Mas o que eu quero dizer aí eu estou falando, quer dizer, eu estou exaltando o resultado do Flamengo contra o Atlético Paranaense, mas eu acho, aí minha opinião, que, de fato, tendo o elenco que tem, os jogadores que tem, Gabigol, Bruno Henrique, Luiz Araújo, caras que a gente pode dizer hoje que não são titulares do Flamengo, contra as equipes mais fracas do Campeonato Brasileiro, eu nem acho que os 10 desfalques podem ser utilizados para dizer não deu para ganhar do Cuiabá, não deu para ganhar do Atlético Goianiense, não deu para ganhar do Juventude. Aí eu discordo porque a diferença técnica ela é enorme, é abissal. Só que você pegou o meio de campo lateral esquerdo, que é zagueiro, você levar um meio de campo, zagueiro. Você levar o meio de campo todo de uma equipe embora, faz diferença. Faz diferença. Não, mas assim, de novo, eu não estou falando que não faz diferença. Mas ela é gigantesca. Eu estou falando que depende do enfrentamento. A estrutura do Flamengo tá ali. O Pulgar estava machucado, mas assim, estaria jogando se tivesse. O Pulgar está convocado, o Alan está machucado. O Pulgar, o Igor Jesus está machucado. Arrascaeta, eu digo, a hora que você leva este meio de campo embora,
É outro time. Sim, aqui no meio de campo é outro time. É outra maneira de você se organizar. Por mais que venha o Gerson, aí o que fez o Tite hoje? Deixa o Gerson jogar aqui por dentro, que para onde ele veio jogar, o Luiz Araújo abriu. No jogo passado deu super certo. Mas a mudança é muito grande. Assim, quando você leva 3. Eu não estou discutindo isso, tá, gente? O banco é muito bom, mas assim, se não tem no meio de campo o nível de substituição que sobe para o ataque. Nenhum. É Gabigol, Luiz Araújo não tem e Bruno nem Henrique. substituição, você não tem nem para escalar. Tem um zagueiro para jogar ali. E na defesa, tem zagueiro jogando de volante, tem zagueiro jogando de lateral. E não é uma invenção pura, são adaptações. Não, são adaptações de jogadores que hoje já fizeram essas funções. O Léo Ortiz, sim. Tem essa capacidade. Não, obviamente não é o melhor, não é o ideal. E aí também não dá para pensar que um time que cedeu seus melhores jogadores para diversas seleções vai ficar isento de lesões por 7, 8 rodadas. Não vai ficar. Já não está, né? Teve gente que se machucou. Talvez o seu melhor jogador, que era o Cebolinha. Houve lesões no jogo contra o Vasco, que foi o último com o elenco completo. Sim. Também contra o Grêmio no meio da semana. E hoje tem jogador com problema muscular. Porque com menos jogadores disponíveis e o número de jogos igual, a tendência é que quem está disponível seja utilizado até desgastar a ponto de lesão. E é bom lembrar. A gente vai ver muitas lesões. A gente já está falando de 2 rodadas. A Copa América não começou. Não começou. Você vê o Inter. O Inter não consegue jogar. O Inter já tinha dificuldades. Rodadas, né? O Inter foi um time esfacelado por Copa América e não consegue jogar. É o Uruguai. Em 2 jogos muito ruins, o Inter perdeu todo mundo também. Aí, só para não perder a oportunidade, aí é uma questão que o Flamengo também deve. Flamengo, o Inter, todos eles, né? Assim, me surpreende o fato deles assistirem a isso no futebol brasileiro calados, porque o futebol fica muito mais caro. Porque assim, olha o Inter, as contratações que o Inter fez, né? Os jogadores que vão embora e são super importantes. Assim, o custo disso para o internacional. Aí você pode perder por jogos que justamente essa sequência sem esses jogadores pode limitar seu andamento no campeonato. Não ficou nem calado, só que ele gritou na hora errada, né? Tardiamente. Não, fica calado, Dani, porque não faz nada para mudar. Sim, desse fica ponto assim, de vista, faz sim. nada pra... levaram... Só reclamar não adianta. A reclamação não serve para nada. O que existe é a ação. Chegar e falar assim, ô seu Edinaldo, seguinte, essa situação não dá mais, precisamos sentar para conversar. Nenhum clube brasileiro faz isso. Aí o futebol fica muito mais caro, porque você contrata esse festival de jogadores e o teu meio de campo é levado para a Copa América e você tem uma sequência de jogos para fazer. Sim. E você não sabe como eles vão voltar de lá, se você vai poder usar no dia seguinte. E vamos lembrar que vai ser pior do que era já, e os clubes já deveriam saber disso, mas vai ser pior do que era, porque além da Copa América, as 2 datas FIFA que a gente não teria jogos, teremos jogos agora. Então assim, vai voltar a acontecer depois da Copa América no segundo semestre em 2 oportunidades. Vocês sabem quais são os 2 próximos adversários do Flamengo na tabela? Bahia e Fluminense. Bom, um confronto direto e não é o Fluminense. Né? Não, é o Bahia. E um clássico com o adversário num momento terrível. É clássico, mas... O Fluminense também não vive o melhor momento. É quase assim, é claro que não tem nada a ver, porque o Fluminense é o campeão sul-americano, tem um elenco forte, tá? Mas do ponto de vista de fase, a gente falou muito do São Paulo e Corinthians hoje, a gente está falando quase da mesma coisa, porque estamos falando de um Fluminense na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro e de um Flamengo vivendo um grande momento, né? Porque acho que o empate de hoje, por todo o contexto que a gente falou, foi de novo um belo resultado. O Bahia foi buscar o empate, né? 2-0 para o Criciúma. Direto, justamente por isso. Tremenda campanha que o Bahia faz, se mantendo entre os melhores, se mantendo através do rendimento, tal qual o Botafogo, tal qual o próprio Flamengo, se mantendo jogando muito bem. Perfeito. Vou fazer o seguinte, vou fazer um intervalo aqui no Linha de Passe. Tá aí, galera! Programa Linha de Passe, analisando o empate do Mengão, cara. Um excelente resultado, né? Foi muito bom esse resultado, super importante. Deixa eu mudar a tela aqui. Um ponto, cara, que vale ouro. Este ponto de hoje pode fazer a diferença lá no final do campeonato, galera. É isso aí. O Flamengo não é o líder do campeonato neste momento. O Botafogo venceu o Grêmio. O Grêmio tá complicada a situação do Grêmio, né? Vem perdendo aí bastante jogos. Tá no Z4. Vamos lá então, galera. Deixa eu abrir aqui a tabela do Campeonato Brasileiro. Botafogo, infelizmente, venceu
O Grêmio chegou a 19 pontos, Flamengo tem 18, Bahia 18, Flamengo empatou, Bahia empatou, o Atlético Paranaense tem 17, São Paulo tem 15, quinto colocado São Paulo, Bragantino tem 15 pontos, é o sexto. Deixa eu pegar aqui o Z4, cara, Grêmio está dentro do Z4, com 6 pontos, é o 17º colocado, Criciúma é o 18º com 6 pontos, todos dentro do Z4 têm 6 pontos. Fluminense é o 19º, 19º, chupa Fluminense. E o Vitória é o 20º. Amanhã, segunda-feira, às 20h30, tem Atlético Mineiro e Palmeiras. Deixa eu ver aqui as posições desses dois times. Vamos lá. Atlético Mineiro é o 9º colocado com 13 pontos, né? Não apresenta perigo para nós. E o Palmeiras é o 7º colocado com 14 pontos. Eu quero dizer o seguinte, não apresenta perigo de ultrapassar o Flamengo, tá? Então é isso aí, não que eles não significam perigo. São perigosos sim, são times que brigam pelo título, e é isso. Cara, gostei demais do jogo, foi um jogo de superação, né? Porque o Flamengo tem 10 desfalques. Então, a partir do momento que o Flamengo tá perdendo o jogo e busca o empate no finalzinho do jeito que foi, cara, heroicamente, né? Então, a gente fica muito contente com o desempenho à vontade, né? Nunca desistir, é isso aí. Quero mandar um abraço aqui para a galera que eu conheci aqui em Curitiba, cara. Aqueles caras que gostam do nosso trabalho aqui no canal, que vieram falar comigo, ó. Tem aqui o Luizão do Território Sertanejo, cara, gente boa demais. Fui lá na casa dele ontem, na casa de show dele, né? Território Sertanejo, aqui em Curitiba, recomendo, é top, vai lá, Luizão, gente boa, flamenguista, o cara é do bem. E os fãs, né, cara? Christopher, tava aqui no hotel comigo, muito obrigado aí, você e sua família, muito obrigado a todos que estiveram comigo na porta do hotel recebendo o Flamengo, muito obrigado a todos que vieram tirar foto, eles publicaram lá no Instagram, eu repostei, tá bom? Muito obrigado a todos vocês. A quem eu encontrei também no estádio, na Liga Arena, muito obrigado aí pelo carinho de todos vocês. Saudações rubro-negras e até mais. Fui!